bem-vindo a todos à nossa meditação estabilidade emocional. E o nosso tema de hoje é como fazer escolhas certas. Então, a gente vai refletir um pouquinho sobre esse aspecto. No mundo atual de hoje, um mundo cheio de possibilidades e várias opções de escolha que nós temos, às vezes muitos momentos a gente se pega um pouco perdido em relação a tomar decisões acertadas. Então, assim, para a gente poder ter esse caminho mais claro, o primeiro passo eu sinto que é sempre ter um estágio de tranquilidade. Parar, observar tudo que está ao seu redor, tentar se afastar um pouco das cenas, não deixar que aquelas cenas te envolvam emocionalmente. E não é muito simples fazer isso, mas se a gente para um pouquinho e só observa, sem tentar reagir ou dar uma resposta muito rápida, eu sinto que é muito, mas muito melhor e a gente consegue digerir aquilo que está se apresentando na nossa frente naquele determinado momento. Então esse é um dos aspectos. O outro aspecto que eu sinto que nos ajuda muito, principalmente para quem pratica meditação, principalmente a meditação Raja Yoga, que é ensinada pela escola da Brahma Kumaris. E o que essa meditação nos ensina? A meditação nos ensina a ter uma percepção acurada, né? Assim, nos ensina a ter essa proximidade, essa visão do nosso eu verdadeiro e real. E nos conecta com esse ser verdadeiro e real. A gente começa a conhecer mais, saber quem eu sou, saber daquilo que eu gosto, saber das minhas qualidades e me alinhar com essas qualidades. Porque muitas vezes nós também tomamos más decisões ou não tão acertadas porque a gente não está alinhado com as nossas qualidades internas, principalmente porque pela falta de se conhecer melhor. A gente não se conhece aprofundadamente, a gente se conhece só na superfície. A gente fica em aspectos muito mais grosseiros, como o nosso nome, a nossa aparência, da onde a gente é, a língua que a gente fala, se a gente tem dinheiro ou não. A gente está muito conectado com esse tipo de coisa. Mas quando eu começo a meditar, eu olho internamente. O que a gente aprende? A olhar internamente para si e reconhecer-se como uma energia que está a atuar dentro do corpo físico. Aí a nossa visão começa a mudar. Uma coisa é a gente entender e a gente entende, mas a prática da meditação, o que é? É uma ferramenta que me permite experimentar quem é realmente esse ser, a sentir que realmente, sim, eu sou uma energia, eu sou um ser espiritual. E aí quando você sente isso, você tem uma sensação muito mais profunda, né? Que dá essa conexão com o seu verdadeiro eu. E esse verdadeiro eu, o que a gente aprende também aqui nessa escola, ou com esse conhecimento da Brahma Kumaris? Que esse verdadeiro eu, ele é um ser de paz, ele é um ser de amor, ele é um ser de felicidade, ele é um ser de tranquilidade, ele é um ser de equilíbrio, ele é um ser de alegria, é um ser tudo de bom, paz, amor, felicidade, alegria, tudo isso é um pacote muito cheio, muito vasto de coisas muito boas. E a gente normalmente não experimenta tudo isso constantemente porque a gente esquece desse eu, a gente entra no nosso eu limitado, se vê às vezes uma pessoa sem instrução, ou uma pessoa sem dinheiro, uma pessoa em dificuldade. E aí a gente começa a sentir medo, a gente sente raiva, a nossa autoestima ela cai. Agora quando você olha internamente e você vê o seu tesouro interno,
você naturalmente se sente rico, você naturalmente se sente preenchido e cheio de aquisições. E quando você tem essa aquisição, essa tranquilidade interna, você tem uma força maior para fazer outras coisas boas para a sua vida e mudar a sua própria realidade, mudar a história da sua vida, né? Construir coisas boas que te tragam mais tranquilidade, que te traga mais, de repente, algum rendimento, que te traga mais saúde, qualquer coisa que a gente queira fazer para nós mesmos, nós podemos fazer, mas a gente precisa ter essa apreciação pelo seu próprio eu e esse entendimento profundo de quem verdadeiramente nós somos. E aí, naturalmente, a gente consegue o quê? Tomar decisões de uma forma mais tranquila e mais acertada, sem aquela coisa de tem que ser tudo muito rápido, ou tem que ser tudo agora. A gente consegue tranquilizar-se, né? Tranquilizar-se a nós mesmos, a nós mesmos, né? Ao nosso próprio ser, e tranquilizar os outros, às vezes, que estão ao redor. Não colocar nenhum tipo de pressão ou mau sentimento no coração de outros. Isso é uma coisa muito importante, né? Não jogar nada negativo na direção de outras pessoas. Colocar tristeza, colocar coisas negativas no coração dos outros é envenenar a nossa própria história de vida. Porque quando eu jogo alguma coisa na direção de alguém, e essa coisa até pode chegar lá, fazer algum estrago, a lei da vida diz que isso tem que retornar. Aí aquilo que eu joguei para o vizinho ou para o amigo, né, para a pessoa, aquilo retorna na minha direção e vai fazer o mesmo estrago, né? Se eu dei dor para alguém, essa dor retorna novamente para o eu. Se eu dei felicidade para alguém, essa felicidade tem que voltar, natural, né? Então, a gente aprende também a compartilhar mais coisas boas. E essas são decisões assim de pessoas inteligentes. Se é para compartilhar alguma coisa, vamos compartilhar coisa boa, coisa que dê felicidade, coisa que anime as pessoas, coisa que põe as pessoas para frente. Compartilhar coisas negativas, coisas tristes, coisas que coloquem as pessoas para baixo, ou que dê um sentimento de mal-estar, é a gente acabar com o nosso próprio pacotinho de felicidade. Eu tenho um pacotinho infinito de felicidade. Mas aí eu fico dando outras coisas para as pessoas, coisas que não têm muito valor. Tristeza, falta de paz, raiva. E aí o meu pacotinho de felicidade infinita, ele vai diminuindo ao ponto de eu não encontrá-lo mais. Aí a gente esquece que tem tudo isso e acaba se perdendo no rumo da nossa própria história, no rumo da nossa jornada espiritual. E aí a gente acha que às vezes o mundo está contra nós. Não, mas o mundo está aí para você, para te ajudar, para te apoiar, né? Então, quando a gente está nessa jornada espiritual, a gente tem uma percepção diferente do mundo. O mundo tem um leque de oportunidades, de coisas boas para serem feitas, para serem apreciadas, para serem construídas. Mas quem que pode enxergar isso? Quem que pode escolher por isso? Aqueles que se conhecem bem, aqueles que sabem que merecem o melhor na vida, né? E não é que eu mereço o melhor e os outros não merecem nada. Se eu mereço o melhor, as outras pessoas também merecem. Eu tenho essa visão que todo mundo tem o direito de ser feliz, de estar saudável, de construir uma história de vida feliz. Então, isso nos ajuda e nos fortalece melhor a fazermos as melhores escolhas para nós e inspirar outros também a fazerem boas escolhas para suas próprias vidas. Isso ajuda bastante. Então, assim, para a gente ter essa prática mais aprofundada,
para que possamos fazer boas escolhas na vida. Vamos entrar nessa experiência da meditação. Para meditar, eu não preciso ter nenhum receio, eu posso me sentar tranquilamente em algum lugar e eu posso olhar para um ponto à minha frente, ou para alguma paisagem, ou para algo que me estimule positivamente. Pode ser a luz de uma vela, pode ser uma planta. E olhando para esse objeto que está à minha frente, ou para a paisagem, eu experimento muita paz. Eu tenho essa experiência de trazer esse sentimento de paz para os meus pensamentos. E isso invade a minha mente e para o meu coração. Então eu posso olhar internamente e perceber que eu sou um ser de luz, um ser iluminado. Uma energia viva, o espírito vivo que habita dentro do corpo físico. E eu tenho essa visão ilimitada do meu próprio ser. E esse ser tem tais bons sentimentos de paz, tem tais bons sentimentos de felicidade, tem tais bons sentimentos de amor puro. E nessa experiência de experimentar os meus bons sentimentos profundamente, eu alinho o meu pensar de forma adequada para que eu possa tomar boas decisões na minha história de vida, para que eu possa escolher estar cada vez mais feliz, para que eu possa escolher compartilhar coisas boas com as pessoas que estão no meu convívio, não importam quem sejam. Elas podem ser próximas ou não, mas que eu sempre tenha boas palavras, bons sentimentos, que eu sempre tenha uma boa visão em relação às pessoas. Assim como eu estou aprendendo a ter uma boa visão em relação ao meu próprio eu. Então, tendo esses sentimentos, de muita paz e muita felicidade, eu me sinto um ser iluminado, iluminada, cheia de luz, cheia de paz. E cheia de um potencial imenso para construir uma história de vida cheia de boas escolhas. Eu olho para o mundo e vejo um mundo de possibilidades, de coisas boas ocorrendo ao meu redor,
E eu estou nessa sintonia de atrair o melhor na minha direção. E para que eu possa atrair o melhor na minha direção, eu também tenho que doar o melhor na direção do mundo. Então eu sei que muitas coisas não tão boas acontecem neste nosso mundo. Eu olho para tudo isso sem deixar me afetar, mas com muito amor e misericórdia. E visualizo vibrações de paz, de amor, de acolhimento, indo na direção do mundo que tem tanta necessidade desses sentimentos. Tantas pessoas estão necessitadas de amor, de paz, de tranquilidade. Muitas vezes estão necessitadas de alimentos, de coisas físicas e pessoais. Mas a maior dor que a alma pode experimentar é a falta de amor próprio, é a falta da experiência do amor de Deus na sua vida. E a falta de amor que muitas vezes nós deixamos de compartilhar. Então eu emano na direção do mundo essas vibrações de paz, de amor, de cura, para que esse mundo que está se apresentando ao nosso redor, doente, muitas vezes enfraquecido, possa receber a cura e se transformar, que as pessoas se transformem. E aí um mundo de possibilidades se abre na frente de cada um de nós. Um mundo muito bonito, colorido, lógico, com muito trabalho a fazer, mas com muitas possibilidades para que possamos fazer boas escolhas, para que possamos escolher um futuro melhor, um amanhecer melhor. E que possamos também perceber que nós somos dignos de ter tudo o que precisarmos. Nós somos dignos de ter amor, de receber paz. Mas eu reconheço também que eu tenho naturalmente essa fonte de amor e paz internamente no meu próprio eu. E eu posso compartilhar essa fonte com aqueles que estão ao redor. E para me recarregar de todos esses bons sentimentos que fazem parte do meu eu original e eterno, desse ser de luz tão iluminado, eu me conecto também com a fonte suprema, o Ser Supremo, pois ele é a fonte de todas as virtudes.
Então me conecto com Ele para preencher-me profundamente e fortalecer cada vez mais os meus sentimentos de paz, de tranquilidade e de felicidade. Eu fico alguns minutos nessa experiência tão profunda de silêncio, nessa experiência na presença de Deus, recebendo a sua energia pura, duradoura, fragrante. Deus, Ele é o Pai de todos nós, de todas as almas no mundo. Ele é o Pai, bem como a Mãe também. E Ele não quer que os seus filhos, as suas filhas que estão nesse mundo tenham a experiência de sofrimento, apesar desse sofrimento acontecer. Mas esse sofrimento muitas vezes acontece por conta das nossas próprias escolhas. Muitas vezes nós não sabemos escolher aquilo que vai nos trazer o melhor resultado. E as nossas escolhas, elas devem estar alinhadas com as nossas qualidades internas de paz, de amor, de pureza, de verdade. As nossas qualidades internas são as mesmas qualidades da fonte suprema. E Ele cada vez mais nos preenche com isso. Então eu me conecto com Ele para estar cada vez mais preenchido, preenchida, para que cada vez mais eu tenha o poder de fazer boas escolhas na vida. Escolhas que vão me trazer paz, escolhas que vão me trazer felicidade, escolhas que vão me trazer o preenchimento verdadeiro e profundo. E se eu quiser aprender a fazer boas escolhas, eu tenho que terminar com toda a confusão interna que existe no meu próprio eu e perceber quem realmente eu sou. E assim como o Pai e a Mãe, como a fonte suprema, é um ser de total bondade e paz, eu também sou o mesmo. E se eu sou isso, eu preciso naturalmente aprender a compartilhar isso de maneira mais natural. Compartilhar isso através das minhas escolhas, compartilhar isso através dos meus relacionamentos, compartilhar isso através da minha forma de expressão. Compartilhar esses bons sentimentos com os animais, com a natureza, pois eles também são os nossos companheiros de jornada. E eles também têm direito a serem felizes,
e a terem paz em suas vidas. Então, quando eu dou paz para outros, dou paz para a natureza, dou paz ao mundo, aos animais em geral, eu recebo esse retorno. Recebo o retorno da Mãe Natureza, recebo o retorno das pessoas no geral, recebo o retorno dos animais, mesmo os animais são seres amorosos. Cada um tem o seu papel, eu entendo o seu papel, a sua natureza e me comporto de acordo, mas sem expressar nenhum tipo de negatividade, de crueldade ou de violência, pois isso vai contra a nossa natureza natural. E quando eu vou contra a minha natureza natural, eu faço escolhas de sofrimento. Sim, pode ser que com o sofrimento nós possamos aprender alguma coisa, mas o valor da minha felicidade, da minha paz, diminui um pouco quando nós experimentamos sofrimento na vida. Então, o melhor é fazer escolhas que reduzam a nossa experiência de sofrimento. E quem pode ajudar com isso é a nossa fonte suprema, o Ser Supremo. E eu tomo o apoio dele para mudar a minha própria história de vida. Para mudar para uma história cada vez mais de felicidade, de paz e de tranquilidade. Então eu deixo que a energia da fonte suprema invada a minha vida e recebo tudo o que ele tem para me oferecer com muito amor. E começo a compartilhar a minha história de vida com a fonte suprema, considerando ele o meu Pai Supremo e a minha Mãe Suprema, aqueles que sabem de tudo, aqueles que sabem nos orientar, nos guiar e nos dar os melhores ensinamentos. Então, com esses sentimentos, eu escolho estar alinhado, alinhada com as qualidades de paz, felicidade e verdade interna que eu sou. E eu escolho estar alinhada com a fonte suprema para sempre fazer boas escolhas e ter sempre a experiência de paz e felicidade. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Eu sou um ser de paz. Om Shanti.